Notícias de fim de ano, né? Vamos aproveitar que estamos no clima de Réveillon praticamente. E como falei nos vídeos anteriores, tá saindo muita coisa, né? E agora uma coisa inédita, né? Nem tão inédita assim. É, é a questão da Somalilândia, né? Pouca gente sabe a questão da briga da Somália, sobre o separatismo na região, né? Depois eu vou mostrar no mapa aqui para explicar melhor para vocês conseguirem entender. Mas existe um pedaço da Somália. Isso faz algum tempo que a Somália não é um país lá muito estável, né? Você deve imaginar. E esse país, ele tem um governo próprio, ele se separou meio que, mas não havia nenhuma declaração internacional sobre isso, ninguém apoiou, justamente para evitar, sabe? Muitas vezes o continente africano, você sabe, não vai levar muita importância, sabe? É um assunto assim muito obscuro, pouca gente sabe, pouca gente ouviu falar, muita gente não sabe nem o que é isso. Daqui a pouco eu vou mostrar no mapa aqui, mas vai explicar melhor para vocês conseguirem entender e enxergar certinho. Mas assim, em resumo, o quê? A Somália, a gente deve imaginar, como vários outros países da África, não é um país lá muito estável, que tem uma democracia muito estável, né? E parte do território da Somália, há muito tempo atrás, se declarou independente, já teve rusgas lá, brigas, e hoje está assim. Parte do território da Somália é governado, tem um governo próprio, e essa região é conhecida como Somalilândia. Mas até então ninguém tinha declarado, nenhum país do mundo tinha declarado, eu apoio a Somalilândia, até mesmo pela relevância, tanta coisa mais importante no mundo para se envolver agora. E meio que aconteceu ali, aconteceu a Somalilândia meio declarando independência, já tinha um governo próprio, mas tipo, ninguém metia o dedo, ninguém queria meio gerar esse desgaste, sabe? Por uma situação meio que não daria, sabe, capital político ou nada, sabe? E agora, ontem, dia 29, o primeiro país que reconheceu a Somalilândia, né, como oficialmente um país reconhecido, foi Israel, né? Israel, pela primeira vez, reconheceu o território, né? E a Somalilândia, depois de 34 anos, né? Como traz aqui a Deutsche Welle, né, sobre a situação. Depois de 34 anos, o governo de Israel, ele resolveu reconhecer a Somalilândia. Claro, vários países reagiram negativamente, justamente para, sabe, é uma situação, como eu disse, é uma situação que ninguém quer meter o dedo, sabe, não interessa muita gente, justamente, tipo, o país ali se separou, é meio complicado você, de repente, chegar e dizer, eu reconheço a independência desse país, é uma posição difícil de se fazer, imagine, sabe, até mesmo em países que são justamente mais relevantes, como a questão de Taiwan, tem países que não reconhecem a independência de Taiwan, e, sabe, é uma situação complicada e sabe, você dá esse passo, você se posicionar desse jeito, não traz tanto capital político, né? Então, a maioria dos países simplesmente ignoram. Claro, alguns países reagiram negativamente, como a União Africana, até os próprios Estados Unidos, não reconhecem e reagiram negativamente a esse reconhecimento por parte de Israel. Mas, eu vou mostrar aqui logo no mapa para vocês entenderem. Aqui, deixa eu trazer para ficar melhor de ver. Pronto, é essa região aqui, sabe? Toda essa região aqui. A Somália tá aqui, seria o chifre da África, a região que a gente deve mais, se você já deve ter ouvido falar, é uma região bem complicada para a questão muito pela pirataria, uma região muito pobre, muito das pessoas lá vivem da pirataria, como uma principal fonte de renda. E justamente foi essa região aqui, essa parte de cá, que se declarou que, né, já tinha se declarado independente, né, que agora Israel reconheceu. Mas, bem, certo, não vai mudar pouca coisa, sabe? Como afetou o Grêmio, isso não muda muita coisa, sabe? Mas, qual é a relação? Por que Israel decidiu do nada dar esse passo agora e, de repente, reconhecer um país que há 34 anos já estava independente, já tinha um governo próprio? Se você parar para observar aqui, a Somalilândia, né, ela fica praticamente aqui, né, numa posição extremamente estratégica no estreito de Bab el-Mandeb, né? Não sei se a pronúncia está correta, mas é um estreito onde quem é que está realmente nessa região aqui que interessa mais Israel, a questão dos Houthis, né, que estavam muito pela questão da guerra civil no Iêmen, né, os Houthis eles controlam parte daqueles territórios, a gente já viu notícias desde o ano passado até esse ano, de navios que passavam aqui pelo estreito, Bab el-Mandeb, e eram atacados por os Houthis, teve até uma operação
Se eu não me engano, a Marinha Americana e Italiana estavam lá para fazer segurança dos navios que passavam por lá. E é nesse contexto que entra Israel, né, o interesse de Israel nessa região. Justamente, até a comunidade, né, a comunidade árabe também, ela criticou Israel porque é uma região que de maioria árabe não, provavelmente maioria árabe, mas maioria muçulmana e islâmica, né, e de repente um país que existia uma liga árabe, uma liga de resistência contra Israel e do nada Israel aparece e reconhece um país islâmico, sabe? Eles não gostaram, talvez pegou um ciúme aí, não gostaram da ação de Israel. E no fundo eles sabem qual é a intenção de Israel. Justamente muito provavelmente, utilizar dessa aproximação com a Somalilândia para utilizar também ela como uma forma de enfrentar os Houthis no Iêmen, né, e garantir a segurança do Estreito de Bab el-Mandeb para a passagem de mercadoria de forças israelenses. E faz parte também de algo que até o Netanyahu tinha falado, né, tinha dito, né, que Israel, esse braço longo, né, da atuação israelense tinha, se não me engano, a atuação das Forças Armadas do Iêmen tinha sido a atuação mais distante, né, que Israel tinha empregado até então. Israel não tinha empregado, a Forças Armadas de Israel não tinha empregado o uso da força tão distante de seu território, que foi no Iêmen, e agora a consideração maior, né, da expansão, né, qualquer país poderoso, hoje ele tem que ter, né, essa postura, sabe, de ter esse braço longo, de conseguir chegar em grandes distâncias, influenciar regiões ali em prol do seu interesse. E isso preocupou, claro, os Houthis, né? Os Houthis falaram que qualquer movimentação militar na região, se Israel pensasse em colocar bases ou se o pessoal da Somalilândia demonstrasse qualquer apoio militar em cooperação com Israel para combater os Houthis, talvez bases de mísseis lá, bases de defesa, né? Uma base aérea, talvez que possa ajudar Israel a realizar qualquer vestido ou defesa, sabe, ou qualquer intervenção no Iêmen quando fosse necessário. Os Houthis, logo, eles rechaçaram, né, esse apoio de Israel à Somalilândia e falaram que qualquer demonstração de apoio, os Houthis iriam atacar a Somalilândia, sabe, realizar ataques lá. E, e claro, como eu falei, é uma região que é pouco falada, a situação pouco relevante para o mundo todo, mas tendo agora essas cartas na mesa, né? A questão do Estreito de Bab el-Mandeb, a questão do combate aos Houthis, a guerra civil no Iêmen, né? Essa nova perspectiva que Israel quer ter, esse braço longo das Forças Armadas israelenses de conseguir levar, né? E a ação para territórios mais distantes. Tendo tudo isso em vista, você consegue entender como essa pequena região na Somália começa a brilhar, sabe? Começa de repente, de nada surgem mais interesses ali, sabe? Até mesmo uma potência militar, econômica como Israel aparece do nada ali para reconhecer, né? Como a gente deve imaginar, né? Geopolítica é feita disso, geopolítica é feita de interesses ali, ninguém tá ali por amizade, por nada. Israel gostou do nada, se apaixonou por Netanyahu, se apaixonou por uma moça da Somália, não é isso. É justamente interesses, e que agora, né, a região vai ser útil para Israel nesse momento. Então, esse pessoal, feliz ano novo. Se quiser se manter sempre informados, você mantém um olhar no Desante Diplomático. Até a próxima.